Bom dia, hoje é 4 de abril, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, queridas e queridos ouvintes. Estou tentando praticar as pausas para respiração que a minha fonoaudióloga sempre me recomenda e puxa a minha orelha virtualmente, mas eu não consigo. E eu quis compartilhar isso porque eu estava testando fazer isso no Bom Dia e eu não consegui. Dito isso, que não interessa absolutamente em nada a sua vontade de saber notícias de economia e de negócios, a gente vai falar hoje sobre, vamos fazer uma autorreferenciação aqui, para o Spotify, que planeja aumento de preços e trabalha em novos planos segundo fontes. A gente também vai falar sobre prometi e entregarei notícias da Disney. A briga de sucessão tem novos capítulos. O Bob Iger, que é o atual CEO, ganhou a disputa com o investidor ativista e está mantendo a sua força no conselho. A gente também vai falar sobre um dos seus assuntos favoritos, meus queridos fofoqueiros, que é a família bilionária, porque famílias bilionárias é um assunto que sempre nos interessa, que é dona da Lego e que voltou a ter lucro com os seus investimentos. Você aí compra Lego? Já comprou para os seus sobrinhos ou para você mesmo? Pois então, você está ajudando essa família bilionária aí e saberemos tudo sobre eles. No mais, saiba que você sempre pode ficar por dentro de todas as notícias seguindo a Bloomberg em todas as redes sociais. Só se inscrever aqui também no podcast, nos seguir nos canais do Zap Zap e conferir todos os nossos programas, como por exemplo, você já sabe, o Como Falar Faria Limês, que está disponível aí no programa ao lado, só pesquisar aqui no Spotify. Vamos às notícias. O Spotify planeja aumentar o preço do seu popular serviço de áudio em vários mercados importantes pela segunda vez em um ano, uma medida crucial para alcançar a lucratividade de longo prazo. A gigante do streaming vai aumentar os preços em cerca de $1 a $2 por mês em 5 mercados até o final de abril. Você se pergunta, mas estará o Brasil nessa paçoca? Será que precisarei desembolsar mais alguns reaisinhos para pagar a minha assinatura premium do Spotify? Já te entrego ouro. E digo que não, literalmente te entrego ouro, porque não vai precisar aí desembolsar mais moeditas para pagar o Spotify. Os mercados são Reino Unido, Austrália, o Paquistão e os Estados Unidos, e mais um que a Bloomberg News esqueceu de mencionar aqui, mas que no caso não é o Brasil. Isso segundo fontes que pediram para não serem identificadas por discutirem planos confidenciais. Os preços mais altos vão ajudar a cobrir os custos dos audiolivros, um serviço popular lançado no final do ano passado. O Spotify oferece aos clientes até 15 horas de audiolivros por mês em seu plano premium. Embora a empresa remunere as editoras pelos livros, até o momento só tem coletado receita adicional dos ouvintes que excedem esse limite. A empresa, que é sueca, também vai lançar um novo plano básico, que vai oferecer músicas e podcasts, mas não audiolivros, pelo valor mensal de $11 lá fora, preço atual de um plano premium individual, segundo essas fontes. Os usuários desse plano básico vão precisar pagar pelos audiolivros. Esse novo plano é o primeiro de vários novos possíveis preços do Spotify. A empresa também trabalha no desenvolvimento de um plano super premium, que cobraria um preço mais alto pelo acesso a áudios de altíssima qualidade, entre outros recursos, como informou a Bloomberg no ano passado. Durante anos, o Spotify ofereceu à maioria dos clientes duas opções: um serviço gratuito sustentado por anúncios e com funcionalidade limitada e um produto pago com acesso ilimitado. Mas a empresa perdeu dinheiro todos os anos desde que abriu capital em 2018, em grande parte porque paga cerca de 70% das suas vendas em royalties para a indústria da música. O Spotify pagou às gravadoras, artistas e outros mais de $9 bilhões no ano passado, de uma receita total de 13,2 bilhões. A gestão do Spotify tentou reduzir essa dependência da indústria da música ao oferecer outros tipos de entretenimento, como o podcast que vos fala. Ah, moleque! A empresa testou o uso de vídeos antes de decidir focar em muitos diferentes tipos de áudio. Ela começou investindo $bilhões em podcasts, essa área crescente no setor de áudio sob demanda. Embora a administração tenha afirmado que os podcasts darão lucro este ano, amém, o Spotify também demitiu milhares de funcionários, e reduziu seu investimento em programação de áudio original. Em 2023, a empresa anunciou grandes planos para audiolivros, campo dominado pela Audible, da Amazon. Enquanto os clientes da Audible precisam pagar para ouvir quase todos os livros, o Spotify ofereceu aos seus clientes acesso gratuito e ilimitado. Até o momento, os resultados têm sido sólidos,
pelo menos em termos de consumo. A migração do Spotify para outros tipos de conteúdo alarmou seus parceiros da indústria da música, que temem que a empresa possa tentar reduzir os seus royalties. Como resultado, as principais empresas de música pressionaram o Spotify e seus concorrentes a aumentar os preços. Ao passo em que a Netflix dobrou o preço de seu plano mais popular nos últimos anos, o Spotify só aumentou os preços dos principais mercados em 2023, a primeira vez desde que introduziu seu serviço de áudio premium nos Estados Unidos em 2011. Apesar das preocupações com o cancelamento do serviço por parte de alguns assinantes, a empresa registrou seu melhor ano de crescimento de usuários de todos os tempos, com 113 milhões de novas inscrições em seus serviços gratuitos e pagos, incluindo a minha tia, que até então compartilhava uma conta comigo, arruinando assim o meu Rapid Spotify no final do ano. O sucesso do aumento de preços deu confiança à administração para buscar ainda mais. Com os novos preços, os planos individuais vão aumentar em cerca de $1 por mês e os planos familiares e os planos para casais aumentarão em $2. Tá na hora de falar da Disney. E não é o Mickey que é o CEO. Acionistas da Disney deram ao CEO Bob Iger um grande voto de confiança, rejeitando a tentativa do investidor ativista dissidente Nelson Peltz de conquistar um assento ou dois no conselho da gigante global de entretenimento. Os acionistas elegeram todas as indicações da direção da Disney para o conselho, rejeitando a indicação de Peltz, segundo os executivos anunciaram nesta quarta-feira. Os investidores também rejeitaram o aliado de Peltz, o ex-diretor financeiro da Disney, Jay Rasulo, e uma chapa da Blackwell's Capital, outro grupo dissidente. O resultado é uma vitória clara para Iger, de 73 anos, que lutou para manter Peltz fora do conselho desde que retornou como CEO em novembro de 2022. Há um claro plot de seriado, só não vê quem não quer. Poderia ser interpretado pelo Pateta, Donald e sua turminha do Mickey. Nos últimos meses, Iger procurou abordar as preocupações dos investidores, resolvendo uma disputa política com o governador da Flórida, contratando novos conselheiros para supervisionar a sucessão e prometendo lucro em breve com o negócio de streaming da empresa. O Trian Fund Management de Peltz detém uma participação na Disney no valor de mais de $3,5 bilhões. Tem pressionado por assentos no conselho para lidar com o baixo retorno para os acionistas e com o que ele vê como governança corporativa inadequada. Investidores da Disney enxergaram de maneira diferente, com Peltz conquistando apenas 31% dos votos, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto que falaram à Bloomberg News. Rasulo recebeu ainda menos apoio, segundo as pessoas que pediram para não ser identificadas, discutindo resultados que ainda não foram anunciados publicamente. Iger foi reeleito com 94% de apoio. Segundo Peltz, na reunião antes do anúncio do voto, abre aspas, isso também é nossa segunda vez com a Disney e esperamos que essa seja a última e que os acionistas não se decepcionem como há um ano, fecha aspas. Segundo ele ainda, independentemente do resultado da votação, isso antes da votação acontecer, a Trian estará observando o desempenho da empresa. Em um comunicado após a votação, a Trian disse estar orgulhosa do impacto que teve ao colocar o foco da empresa de novo na criação de valor e na boa governança. Já a Blackwells disse em um comunicado que o seu objetivo principal foi alcançado, manter Nelson Peltz fora da sala de reuniões da Disney. Ah, moleque! Forte. Aspas fortes. Quero isso agora num show de entretenimento. Peltz conquistou o apoio da empresa de Advisory Institutional Shareholder Services e Egan Jones e angariou o apoio de conselheiros atuais e antigos da Procter & Gamble, a famosa P&G, também da Mondelez e da Janus Henderson, que anteriormente tinham papéis no conselho. Iger voltou para liderar a Disney. O Iger, o Bob Iger, que é o CEO, voltou para liderar a Disney há mais de um ano, para substituir aquele que havia sido escolhido como seu sucessor, Bob Chapek. Quem viu Succession sabe que foi exatamente aquilo que aconteceu em Succession. Um diz que vai sair, aí não sai, aí geral fica chateado. Sob a gestão de Chapek, a Disney incorreu em grandes prejuízos com o seu negócio iniciante em streaming. Também se envolveu em uma disputa com o governador republicano da Flórida, Ron DeSantis, sobre uma legislação estadual que restringia a discussão de gênero em escolas públicas.
Em seu segundo mandato como CEO, Iger reduziu os custos anuais em 7,5 bilhões de dólares, eliminou 8 mil empregos e começou a abordar o fraco desempenho do negócio de filmes da empresa. Ele delineou planos para retomar a programação esportiva principal da Disney, da ESPN, disponível para os telespectadores online, e revelou uma iniciativa de streaming esportivo em parceria com concorrentes. A empresa também designou um painel de membros do conselho para supervisionar a busca por um sucessor de Iger, cujo contrato vai até 2026. Além disso, a Disney retomou o pagamento de dividendos, anunciou planos para investir 60 bilhões de dólares em seus parques e resorts ao longo dos próximos 10 anos e intensificou seu envolvimento no negócio de videogames por meio de um investimento de 1,5 bilhão de dólares na Epic Game, a fabricante do popular título Fortnite. Inclusive, eu vi uma thread no Twitter, o X, esses dias, que eu sendo uma zero esquerda no mundo dos videogames, vocês podem me ajudar a resolver aí, né? Tem aquele joguinho de luta, eu acho que é Mortal Kombat, eu não sei, eu acho que é o joguinho de luta mais famoso. E aí a galera tava fazendo uma competição de como que seria a luta entre as princesas da Disney. Tipo, quem que teria aí os maiores poderes, e aí falando que, sei lá, a Mulan daria um pau na Cinderela por XYZ de razões. E aí eu, não sabendo nada de videogame, fiquei me perguntando, mas não existe isso? Não dá pra fazer joguinho de luta com as princesas ainda? Por que não pensaram nessa ideia? Alguém manda um e-mail pro Bob Iger, sugere isso, por favor. Muito obrigada. Os bilionários proprietários do império da Lego, e veja você que estávamos falando da Disney e agora vamos falar da Lego, como bons brasileiros, falando aqui do nosso 28º estado, a Flórida, em que temos não somente os parques temáticos da Disney, como também temos o parque temático da Lego, do Lego. A Lego ou o Lego? Vou chamar de a Lego. Os bilionários dinamarqueses proprietários do império da Lego relataram um aumento de 5,9% nos lucros no ano passado, impulsionado por uma reviravolta no seu portfólio de investimentos. E é isso mesmo, a Lego é uma empresa familiar dinamarquesa que está aí na 4ª geração administrando este império e cujo lucro aí aumentou não apenas e somente pelo aumento na venda do Lego, mas principalmente por conta de outras coisas que eles têm dentro do grupo Kirkby, que é o grupo que administra esta empresa de pecinhas de montar. O lucro líquido do grupo aumentou para 11,3 bilhões de coroas dinamarquesas, ou 1,62 bilhão de dólares. No final de 2023, Sofie Kirk Christiansen, bisneta do fundador da Lego, vendeu ações da Kirkby por cerca de 1 bilhão de dólares e afirmou que vai investir em projetos de preservação da natureza. Nas atividades específicas de investimento, o Kirkby relatou uma virada para o lucro. O portfólio do grupo inclui ações, títulos e imóveis. O principal ativo do fundo é uma participação de 75% na Lego, a fabricante dos blocos de brinquedo, que contribuiu com menos lucro em 2023 do que no ano anterior. O Kirkby é controlado pela 4ª geração da família bilionária Kirk Christiansen, depois que Thomas Kirk Christiansen assumiu o cargo de presidente do conselho de seu pai, Kjeld Christiansen. No ano passado, mais uma vez, retomamos aqui para o Jim Dale Dom, o cara dos Padrinhos Mágicos. Toda vez que falamos sobre bilionários, aparece essa infinidade aí de sobrenomes que rimam. O patrimônio de Thomas, Sophie e da sua irmã Agnete Kirk Tingard, bem como do seu pai Kjeld, vale mais de 24,7 bilhões de dólares juntos, de acordo com o Bloomberg Billionaire Index. E agora eu vou te contar a história da Lego, porque eu não tenho mais nada para fazer na minha vida. Era uma vez um holandês, um dinamarquês chamado Ole Kirk Christiansen, em 1934, que criou um brinquedinho. Ele era marceneiro e criou um brinquedo chamado Leggot, que é mundialmente conhecido como Lego e significa, em dinamarquês, aparentemente, porque não falo, brincar bem. Ele inicialmente construiu brinquedos de madeira. A ideia dele nasceu a partir de uma série de tragédias que circularam a sua vida. O Ole fabricava bancos e portas e também participava na construção de casas e celeiros na Dinamarca rural. Só que depois de sobreviver a um incêndio, foi quando as coisas começaram a dar errado. Não que ter um incêndio também não seja algo que dê errado, não é mesmo? A trágica morte da sua esposa, devido a complicações durante o nascimento do 5º filho do casal,
que também não sobreviveu, se somou à crise econômica da Grande Depressão, que começou lá nos Estados Unidos e depois se espalhou pela Europa. Por volta de 1932, devido à ausência de grandes projetos por conta da falta de rendimento dos agricultores dinamarqueses, ele começou a fabricar produtos menores e mais acessíveis, entre eles uma série de brinquedos, como trens e um pato de madeira, que ele criou junto com seu filho mais velho e outros funcionários da sua empresa. Aos poucos, a procura pelos brinquedos foi aumentando e a produção da oficina se diversificou a ponto de que apenas 2 anos depois se tornou a principal fonte de renda da família. O novo nome do brinquedinho entrou em uso oficial em 1936, só que depois da Segunda Guerra Mundial, como a madeira ficou escassa, ele passou a produzir essas mesmas peças feitas de plástico. E foi assim que nasceu o Lego do jeito que a gente conhece. Ele depois começou a colocar rodinhas nos brinquedos e foi assim que eles chegaram aos Estados Unidos. No mesmo ano em que o Ollie morreu, em 1958, ele passou esse legado para o filho dele, ele passou a empresa para o filho dele e essa sucessão vem acontecendo desde então. A empresa segue sendo familiar, como já falamos aí, está na 4ª geração de administração. Inclusive, aproveito para já fazer uma propaganda, adoro fazer propaganda dos nossos produtos. Vem aí o podcast Sucessores, apresentado pela Isabela Fleischmann, que é um novo empreendimento aqui da Bloomberg, que vai te contar exatamente histórias como essas da Lego, de empresas que têm sucessão familiar e também filhos de pessoas com carreiras que você provavelmente já ouviu falar e conhece e que seguiram outras carreiras, seguiram outros passos aí diferentes das suas famílias. Filhos de atletas, de cantores e cantoras, de pessoas conhecidas do Brasil que têm carreiras que você às vezes nem imaginaria. Fique atento com a estreia deste lindo podcast. Será que hoje ela vai conseguir ler os comentários dos ouvintes? Sim, ela vai, pois eu acabo de abrir as caixinhas com sucesso. E ontem eu mencionei aí, pedi uma desculpa para o pessoal que tem TDAH, pois eu achei que o episódio estava muito ruim de ser ouvido, porque eu fiquei me distraindo 24 mil vezes. Mas 2 pessoas aqui que dizem que tem TDAH ajudaram. Me perdi aqui também. Elas disseram que essas incorrências aí ajudam a prestar mais atenção. Eu fico feliz, então, de ajudar os meus amigos Isabelle, e Paulo. E também o Enio parece que descobriu o podcast agora e tá aí falando que gostou bastante. Fico muito feliz em agradar os ouvintes. Deixem as perguntas de vocês, os comentários, agora que eu consigo lê-los novamente. Coloquem aí o que vocês acham aí dessa história do Lego. Vocês brincavam de Lego? Me conta uma história. Conta o que você quer ouvir aqui no podcast, uma dúvida que você tem, que a gente tenta trazer aqui. Nem sempre dá certo, mas às vezes dá certo. Tá bom? Um grande abraço, até amanhã.